Boa tarde, boa noite. Como é que estão todas, todos? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todas muito bem. Hoje um dia bem bacana, né? Bem especial. Última live de janeiro. Willa, seja bem-vinda, minha amiga. Oh, coisa boa. Sueli, depois você me disse se conseguiu assistir aquela live, Sueli. Minha irmã gêmea. Sejam bem-vindas. As mulheres que estão e vão comandar cada vez mais o mundo. Roberta, minha prima, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje é a última live de janeiro. Olha que coisa bacana, hein? E a gente vem falando já há 2 meses, desde dezembro, se eu não me engano, sobre como é importante o início do ano, né? Aron, meu amigo, meu mais novo amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Amanhã você vê, tá ótimo. Aline, seja bem-vinda. Vera Lúcia, sejam todas bem-vindas. Então eu venho falando há 2 meses da importância da gente olhar para esse começo de ano com muito carinho, né? E perceber o que a gente não quer mais e o que a gente quer conquistar esse ano. É bem comum, quando chega o final de dezembro, entrando em fevereiro, a gente começar a sentir um pouco de incômodo, um pouco de culpa. Aparecida, Sérgio, sejam bem-vindos. E foi bem oportuno a gente falar de culpa hoje. Maria, Marta, sejam bem-vindas. Grato, eu que agradeço, meu irmão. Então é bem oportuno, gente, a gente trazer um assunto. E eu vou mostrar para vocês aqui minha madrinha. Seja bem-vinda, minha madrinha. Para quem ainda não conhece, algumas pessoas aqui, a maioria aqui já conhece. Essa aqui é a culpa, que a gente apresentou em alguns vídeos essa semana. Tem uma história até bem interessante, bem engraçada, sobre como eu consegui isso aqui. Qualquer dia eu conto em outra live, hoje não. Não dá tempo e o assunto não cabe. Mas isso aqui é um chicote, né? Eu que agradeço, Maria. Isso aqui é um chicote. E me ocorreu desde o primeiro instante, lá atrás, quando eu comecei a juntar alguns objetos que uma psicóloga amiga minha nomeou de objetos de intervenção terapêutica. Eu utilizo esses objetos nos atendimentos, nos cursos que a gente dá. E a ideia, gente, é mostrar fisicamente o que muitas vezes a gente faz conosco. É mais ou menos esse movimento, né? O chicote. Simbolizando aqui a culpa, quando eu faço: ah, Alexandre, você não tem jeito. Ah, Alexandre, tá vendo? Desisto. Que são aquelas frases que eu costumo chamar de frases assassinas. Assassinas da boa vontade, da esperança, assassinas do meu valor, assassinas das minhas potencialidades e de tudo que a minha vida pode ter de bom. Então, o assunto hoje é culpa. E a gente vai fazer daqui a uns 2, 3 minutinhos um exercício bem bacana, que nós fizemos uma vez, se eu não me engano, numa das lives lá para trás. Quem está chegando hoje, tem bastante live no nosso IGTV. Minha prima, Patrícia, cheia de prima aqui hoje, hein? Seja bem-vinda, minha amiga. Então, quem chegou e quem não está por dentro ainda, tem muitas lives no nosso IGTV, sempre com assuntos voltados para o cotidiano. O objetivo nosso é sempre trazer informações básicas, mas importantes e que podem levar as pessoas a refletir, a olhar para as suas vidas, para as suas questões. Lilian, seja bem-vinda, minha amiga. Então hoje, falando da culpa, a gente quer abordar um sentimento. Você pode dar o nome que você quiser, uma sensação. É quase às vezes um estado de espírito, né, de tão presente que se torna na vida de algumas pessoas. Tá chegando hoje, né, velho? Então, depois você dá uma olhada lá no IGTV. Eu aprendi o que é IGTV há bem pouco tempo. Quem tiver dúvida me pergunta, porque agora que eu aprendi esse beabá, passo com o maior prazer para quem não souber, tá bom? Cristina, seja bem-vinda. Tem muitos assuntos, Vera, de vários assuntos ligados ao cotidiano, a problemas do cotidiano.
Então a nossa ideia foi desde o começo apoiar as pessoas que a gente atende em consultório com assuntos específicos, pontuais. Então uma live só para culpa, uma live só para o até quando, né? Até quando vou sofrer por isso, só para os pensamentos, só para as emoções. Apoiar os alunos dos cursos que a gente dá. Então, e as pessoas que estão chegando agora, como por exemplo a Vera e tantos outros aí. A ideia é levar reflexão. Oi, Alaci, seja bem-vinda. A ideia é levar informação, esclarecimento. Grande Ricardo, grande primo. Então a gente vai começar hoje falando da culpa. Onde nasce a culpa? Quais são as causas mais comuns da culpa? Lembrando uma coisa importante, hein, gente? Quem é da minha época, quem nasceu em 1980, 90, vai lembrar que nos filmes lá atrás, muitas vezes antes do filme, falava assim: qualquer semelhança com nomes, lugares ou situações é mera coincidência. Oi, primo, manda um beijão para ela também, meu irmão, para vocês. Então, gente, nas lives em geral, qualquer semelhança com nomes, qualquer semelhança com as suas próprias questões é mera coincidência, entre aspas. Não é tanto uma coincidência porque nós fazemos parte da mesma raça, apesar de sermos pessoas diferentes umas das outras. Seja bem-vinda, Eliane. Vai ficar com culpa se não vier, é verdade. Então nós fazemos parte da raça humana. Nós temos questões e problemas em comum, cada um com a sua particularidade. Os assuntos que a gente aborda aqui, em geral, encaixam em muitas pessoas, e por isso o propósito de fazer as lives. Então eu queria pedir a vocês agora, a gente vai fazer na meditação, na inteligência emocional Bioflow, que é um instituto que está no Brasil há 10 anos, veio da Europa com a francesa Fanny Van Leer. Hoje já está em vários países da América do Sul, já está na Europa, Portugal, está chegando no México esse ano. É uma técnica muito bacana, muito esclarecedora. E nessa técnica a gente desenvolve 5 consciências. O que a gente vai fazer agora é uma meditação parecida com a da Bioflow. Então eu vou pedir para vocês, gente, eu costumo dizer que a gente paga um mico, né? Então paga um micozinho básico se você estiver na sala com mais pessoas. Eu vou pedir para vocês daqui a pouquinho fecharem os olhos. Demora 2 minutinhos, é muito rápido. É um exercício rápido, simples e que vai começar a dar para você o sentimento de como anda você com você. Então é o seguinte, eu vou pedir para vocês vão fechar os olhos agora. Fechem os olhos onde vocês estiverem, é bem rápido. Fechem os olhos e sintam quando eu falar para vocês. Eu vou falar algo para vocês agora. Então vocês somente sintam como é para vocês. Todo mundo de olho fechado? Tá de olho fechado aí? Fecha os olhos. É bacana esse exercício. Então vamos lá agora. De olhos fechados, sente aí no seu coração como é para você quando eu peço para você se olhar com amorosidade. Só sente isso. Sente o que vem para você. Sente como é para você se olhar com amorosidade. Luciana, sente aí de olhos fechados como é para você se olhar com amorosidade. Fecha os olhos, 30 segundos. O que você sente quando eu peço? Se olha com amorosidade. E eu quero pedir a vocês, para quem quiser compartilhar agora e escrever, qual foi a sensação, qual foi o pensamento que veio, qual foi a impressão que te causou isso? Foi agradável, foi desagradável? Paula, seja bem-vinda, minha amiga. Foi agradável, foi desagradável se olhar com amorosidade? Paula, a gente pediu aqui para fechar os olhos 30 segundos e sentir como é se olhar com amorosidade. Você pode fazer aí
E quem quiser, compartilha com a gente, coloca para a gente. Bia, seja bem-vinda, minha amiga. Compartilha com a gente como é para você se olhar com amorosidade. Coloca aí para a gente ver. Difícil, ó, você já está dizendo aqui. Bia, se você quiser, 30 segundinhos, fecha os olhos e sente como é para você se olhar com amorosidade. E se você quiser, compartilha com a gente agora. Então a Anaci está dizendo, é difícil. É muito comum, gente. É muito comum mesmo ser difícil, não conseguir, sentir raiva na hora, sentir asco na hora. É bem comum, tá? Fernanda, seja bem-vinda, minha amiga. A Willa disse que sentiu acolhimento, vontade de se abraçar. A Sueli disse que é agradável, se sentiu bonita, vitoriosa. Bacana, bacana. Fernanda, se você quiser, 30 segundinhos, fecha os olhos e sente como é para você se olhar com amorosidade. Tatiana também. Tatiana, como é para você se olhar com amorosidade? Fecha os olhinhos e sente. A Paula está dizendo que sentiu compaixão. Bacana, bacana. Bastante gente trabalhada aqui na sala, né? Renata, seja bem-vinda. Então, por que a gente faz esse pequeno teste, né? Um testezinho muito rápido, muito simples? Porque a gente pode começar a perceber qual é o sentimento que temos a nosso respeito. E agora eu quero que vocês, se quiserem, se puderem, compartilhem comigo. Para quem não conhece, está chegando agora, esse aqui é a culpa. Pessoal, culpa, culpa pessoal. Que a gente comumente usa. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. A Vera está dizendo que sentiu vontade de chorar. A Cristina sentiu agradabilíssimo, a Bia sentiu paz. Bem bacana, gente, bem bacana. Olha, parabéns, porque é uma conquista, né? Ana Lutério, seja bem-vinda. Vixe, olha, o vixe também é uma conquista. Porque quando a gente consegue começar a enxergar o que é desagradável, a gente já subiu com certeza vários degraus. Vários degraus. É sobre isso que a gente quer falar, gente. A culpa é algo avassalador, é um corrosivo da nossa vida. A gente vai falar sobre as consequências da culpa daqui a pouco, né? Então a gente vai começar agora como nasce a culpa, suas consequências e qual caminho, um dos caminhos de se libertar da culpa. O que a gente traz aqui, gente, é uma visão nossa, é uma visão a partir da técnica que nós trabalhamos e uma visão a partir da nossa experiência em consultório, da nossa experiência de vida. Cristina está bem hoje, né, Cristina? Graças a Deus, que bom, né? Tudo resolvido, graças a Deus. Mérito seu, com certeza. Então, o que a gente quer trazer aqui é uma visão de quase 8 anos de consultório diariamente. Centenas de pessoas, onde a gente pode olhar essas questões e ver os caminhos mais gerais, os caminhos que mais se encaixam na grande quantidade de pessoas. Como nasce a culpa? Quem aqui não tem culpa, não sente culpa? Tem alguém aqui que não sente culpa, já está bem resolvido em tudo, já... Tem alguém que quer compartilhar aí? Quem não sente culpa? Quem é que está bem tranquilo? E ótimo quem está bem tranquilo, tá, gente? Só que tem uma coisa bem importante. Nunca confundam o que eu elaborei, o que eu entendi, com o que eu estou sentindo. É bem comum nas consultas as pessoas falarem assim, não, já resolvi, isso eu já elaborei, já resolvi. E a gente faz um pequeno exercício, parecido até com esse aqui, e a pessoa às vezes não consegue nem falar. Vem uma emoção que ela não dava conta. É quando a mente corre e quer explicar para o coração. Vamos lá, como nasce a culpa? A culpa tem duas principais vertentes. Vamos dizer assim, aquela que ocupa a menor quantidade estatística, nos consultórios e menor proporção de consequências negativas na vida. A culpa de quando eu faço algo de errado. Então, quando eu me sinto culpado. Vamos só separar aqui
sentir vergonha é diferente de sentir culpa. A vergonha vai mais para o lado onde eu já sabia o que não deveria fazer e fiz e me sinto envergonhado. E a culpa vem naquele momento onde eu vejo que fiz algo de errado, onde o remorso vem, me chama a atenção e me leva para perceber, me identificar com aquilo que eu fiz, ou agora há pouco, ou depois de algum tempo. A culpa por algo que eu fiz de errado é muitas vezes causadora de muitos entraves na nossa vida. Quem aqui nunca errou, né? O meu primo Ricardo, a gente fala muito da história do sábio, né? Que quando é perguntado como adquirir sabedoria, ele fala: faça boas escolhas. E como aprender a fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas. Então, muitas vezes, quando a gente faz algo de errado, Daniela Meira, seja bem-vinda, minha amiga, uma honra ter você aqui. Quando a gente comete algum erro, gente, e cai aquele remorso e vem aquela dor, você fala assim: puxa vida, caiu a ficha, nossa, que bobagem que eu fiz. Muitas vezes porque eu estava nervoso, perdi a cabeça. Muitas vezes eu guardei aquilo muito tempo e num rompante de raiva eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia. Muitas vezes por imaturidade nossa, por infantilidade nossa. Então olha que interessante, gente. A gente já está falando aqui sobre algumas causas e sobre algumas coisas que nós vamos falar aqui no final, sobre como se libertar da culpa. Quando eu faço algo de errado, e você vai falar assim: gente, Alexandre, tem pessoas muito más na Terra, né? Tem pessoas muito ignorantes, tem pessoas com muito medo. A maldade na maioria das vezes, o medo, a ignorância, o instinto de sobrevivência, e sim, muitos outros aspectos, né? Mas o fato é que errar é humano. Só erra quem é humano, né? Seja bem-vinda, Isaura, Mônica, sejam bem-vindas. Então, errar é humano. Mas a gente, por muitos motivos, por uma cultura bastante equivocada em alguns aspectos, segue como segue como meta de vida uma perfeição. A culpa pode ser biológica quando adquirimos na barriga da mãe, está perguntando a Alaci. Alaci, dentro do que a gente aprende na Bioflow, eu não me lembro agora, a psicanálise, até onde eu li pouco, estudei pouco, se eu não me engano, falava a partir do nascimento as questões, né? Eu não sei, nós temos aqui uma especialista sobre isso, a Daniela Meira, né? Me corrija aí, Daniela. Mas na Bioflow a gente entende, e tem alguns estudos científicos que falam que desde a gestação a criança já apreende, não é aprende, tá, gente? É apreende o externo. E não é muito difícil de entender isso, porque se o que a mãe come passa para o neném, se o que a mãe bebe passa para o neném, e o que a mãe sente passa para o neném. Com a diferença de que a criança, o neném dentro do ventre, ele não... Quase perdi, Adriana, que bom que você está aqui, minha amiga. Então a criança dentro da barriga da mãe, ela sente tudo o que a mãe sente. Muito mais do que isso, ela sente o externo. Se o externo é ameaçador, se o externo é amoroso, é acolhedor. Você está falando uma coisa muito bacana, viu, Alaci? Porque na inteligência emocional Bioflow, o que a gente entende, por exemplo, tem um caso que nós atendemos de uma menina, os pais queriam só 2 filhos, homens. Vieram 2 meninas. E aí eles tentaram uma terceira vez, não veio menino, veio também um menino. E aí não quiseram mais. Quando engravidou dessa menina que nós atendemos, quando foi sem querer, não era planejado. Quando a mãe descobriu, tentou abortar. Não conseguiu. Mas apostou que seria o tão esperado menino. E era menina. Então olha só. O neném veio, não foi bem-vindo, não foi planejado, tentaram tirar ele e ele era do sexo errado. Olha a impressão que fica nessa criança. E dentro da psicologia a gente aprende isso também. Quanto mais cedo esse trauma, mais inconsciente, mais marcante ele pode ser. E mais difícil de perceber na vida adulta.
é quando a gente fala do nosso amigo Gabriel Pensador. Pensa aí vocês, que o que uma criança pode aprender sobre ela, o que ela pode construir de verdade sobre ela, se ela sente que não é desejada, se ela sente que tentaram tirar ela da barriga, se ela sente que o que quer é um menino e ela é menina. O que uma criança pode construir de verdade sobre ela? Imagina se essa criança nasce e o tratamento com ela... Já vou olhar a sua pergunta aqui, Fernanda. E imagina se essa criança cresce, nasce, e é tratada com um pouco de desdém porque é menina. O que ela vai construindo de entendimento dia a dia? E aí a gente está entrando, Alaci, a gente está entrando na segunda causa e em proporção de grande alcance. O maior número das questões de culpa vem desse lugar da infância, que a gente chamou de má educação da infância, má formação educacional na infância. Então a gente falou do ventre materno, né? Pode sim uma criança se sentir, ela absorve qual era a intenção dessa gestação. Nós atendemos um caso onde a mãe engravidou para segurar um casamento, para poder casar com o sujeito. Essa criança veio cumprir uma função. Qual era o pensamento dela de adulto? Ela era uma pessoa que tinha muita posse, muita condição, tinha saúde, casada, e dizia assim nas sessões: depois que meus netos começarem a aprender a falar, porque ela cuidava deles, eles já podem se defender, eu já posso morrer. Mas espera aí, você pode viajar, você pode namorar com o marido, você pode... Por que morrer? Não, porque já acabou o meu trabalho aqui. Mas ela não tinha consciência de onde vinha esse pensamento dela. As questões, gente, que gravadas em nós na infância, a infância é a formação psíquica nossa. É a formação não só do nosso corpo. A gente sabe muito a respeito da formação do corpo. É muito importante que uma criança se alimente direito, que ela durma bem, para ela ter uma constituição física, um desenvolvimento físico adequado, saudável, não é isso? Qual é a diferença do corpo para o psiquismo? É o mesmo funcionamento. No psiquismo é imprescindível que ela tenha educação adequada. Então, por exemplo, que esses pais eduquem, orientem, mas respeitando sempre a individualidade dela. Quer um exemplo disso? As crianças que começam a escrever com a esquerda. Hoje em dia nem tanto, mas da minha época para trás era muito comum. Não, escrever com a esquerda não, tem que ser destro. Quantas pessoas eu conheço, talvez vocês conheçam, que era canhoto, escreve com o canhoto, mas foi obrigado a escrever com a direita. Então é esse nível de obrigação de não respeitar a individualidade, a espontaneidade dessa criança. Qual é a personalidade dela? Qual é o nível de entendimento que ela tem? Não adianta um pai falar para uma criança: você não está entendendo que agora eu não posso te dar atenção? Uma criança com 2 anos, 3 anos. Então o que a gente fala para uma criança, e no nosso caso aqui, o que eu escuto dos meus pais, vai fazer muita diferença na minha vida adulta, toda a diferença. A Fernanda está perguntando aqui: quando não fazemos algo efetivamente, mas sentimos culpa, gasto dinheiro com coisas para mim e me sinto culpado. E a gente vai falar disso, Adriana, que legal. Marco Antônio, Décio, sejam bem-vindos. Desde a formação, a Daniela está dizendo aqui para a gente que está perfeito. Desde a formação no ventre materno, sentimos se fomos ou não desejados. E isso implica na forma como vamos ser e sentir após o nascimento. É isso, gente. Várias linhas do conhecimento humano, do comportamento, da psique, várias linhas falam a mesma coisa, porque é assim. Você compra um carro zero, daqui a pouco te chamam para fazer um recall. O que houve? Houve um problema lá na fabricação. Você comprou um aparelho novo na caixa, está com defeito. O que houve? Houve um problema lá na fabricação. O nosso início é a base da nossa construção física, psíquica. Eu tenho aqui o Gabriel Pensador, que ilustra bem isso pra gente. Então tá aqui o Gabriel, um adulto, pai de família, dono do seu negócio, do seu nariz. Ele é que resolve tudo, ele é que faz tudo. Ele tem personalidade, ele faz, acontece. Só que ele começa a ver, por exemplo, como a Fernanda falou:
Pô, às vezes eu sinto culpa, eu vou pra praia numa segunda-feira porque eu tô de férias ou porque teve uma folga, eu me sinto culpado. Às vezes eu vou desfrutar e me sinto culpado. Às vezes eu faço coisas que eu não queria fazer. Sabe? Ele começa a não entender bem. E aí ele começa a perceber, gente, porque ele faz lá várias sessões de um tratamento sério de psicanálise lá com a Daniela, com vários profissionais que tem aqui, com o Bioflow. Ele começa a perceber que não é bem ele que age e reage, que escolhe. Ele começa a ver que tem alguma coisa que dirige ele. Quem é que dirige a vida do Gabriel Pensador? É a criança dele. São as crenças que ele construiu a respeito dele, a respeito da vida, a respeito das pessoas. Veja bem, gente, não é só o que um pai e uma mãe faz ou fala. Isso, lógico, é importantíssimo. O Gabriel se enrolou com a criança dele. É também o que ele apreende. O que ele apreende das coisas. Então imagina que você não recebe um tratamento adequado quando criança. Vamos dizer que você não receba, você escute muitas agressões verbais. Você não serve para nada, mas você é burro. Imagina que o seu pai e a sua mãe quer que você, e esse é muito comum, né? Reprimir os sentimentos, as emoções da criança é coisa muito comum. Então a criança está com raiva, ela não pode sentir raiva, porque raiva é feio. A criança está triste, a mãe fala, o pai fala, que coisa feia, dá um sorriso. É muito peso. A Adriana está dizendo aqui que a mãe teve com 43 anos, o irmão tinha 10, passou a vida ouvindo que ela largou tudo por minha causa. Olha aí a Adriana trazendo um presente para a gente. O que é que uma criança cresce achando sobre ela quando ela escuta, eu larguei tudo por sua causa? O que que uma criança cresce achando sobre ela quando ela escuta assim, olha, tanto que eu fiz por você e você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? O meu pai queria que eu fizesse direito, isso é verdade, viu, gente? Com todo respeito aqui a Fernanda, eu admiro muito, né? Meu primo está aqui, é advogado, né? Também, mas eu não sirvo para direito. Fui fazer licenciatura, olha só. Eu seria um advogado, talvez competente, difícil, hein? Sem gostar do que faço, mas certamente infeliz. E é muito comum, gente, é muito comum, a gente atende pessoas com esse problema, pessoas já 40, 50 anos de idade, que querem uma profissão, mas devem aos seus pais estar naquela profissão, na empresa da família, no negócio da família. Então percebe que um dos maiores desafios nosso hoje é esse aqui, ó. Imagina aqueles gênios siameses, coladinhos, né? É como se nós estivéssemos colados com a nossa criança interior. É um nome bem batido já, mas é esse nome que tem por enquanto, tá, gente? O que significa criança interior? Você adulto, olha a diferença do tamanho de um adulto para uma criança. Bem diferente, né? Essa diferença física ilustra as capacidades de um adulto, as ferramentas que um adulto tem, todas as potencialidades de um adulto. E muitas vezes esse adulto, com toda essa capacidade, ele se limita aos limites de uma criança. Como assim, Alexandre? Então esse adulto, você é a cruz que Deus me deu, olha, você está dizendo. A Sueli também. Ou eu deixei de fazer muitas coisas por sua culpa. Gente, nós escutamos muitas coisas dos pais. Nós, como pais, falamos muitas coisas. Eu até onde lembrei pedi desculpa às minhas filhas. Não sei se vai adiantar muita coisa, né? Mas eu espero que sim. Por que nós falamos e repetimos? Porque nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos informação. Então vamos lá, para a gente não transferir a nossa culpa para os nossos pais também, né? Que fizeram o melhor que eles puderam, com certeza. Quem faz o seu melhor fez tudo o que podia e ponto. Os nossos pais foram criados pelos nossos avós, é lógico, né? Os nossos avós são de que década, gente? São de que ano? Nasceram em 1920, 1910? Nas constelações familiares se fala muito da ancestralidade, né? De como é importante perceber e saber da história da sua família.
de como impacta na sua vida o que sua avó viveu, bisavó, avó, sua mãe, você. Provavelmente você é a primeira pessoa de toda essa ancestralidade que está tendo acesso a essas informações aqui. Que está tendo acesso à psicologia, à psicanálise, às terapias, a informações para entender como a gente funciona, por que a gente funciona. É muito importante, gente, a gente começar a olhar para a nossa vida com um olhar desidentificado dessa dor. É muito importante a gente quebrar essa perpetuação da dor. Nós fomos criados com pessoas que nasceram na época da Segunda Guerra Mundial, gente. Há pouco tempo antes disso se vendiam pessoas na praça pública e era normal. Hoje em dia são presos quem faz tráfico de pessoas, é horrendo, é um crime hediondo. Mas há pouco tempo atrás se vendiam na praça pública e a gente comprava, ou era vendido, não sei. Então percebe que o que a gente está vivendo hoje é muito mais do que se livrar da culpa, do que autoconhecimento. O que a gente está vivendo hoje, gente, é uma mudança de paradigma. E é bem importante isso, porque independente da técnica, que ela seja séria, do profissional, é fundamental. Mas mais importante do que isso é a gente mudar um pouco esse paradigma, começar a olhar para as nossas dores, para as nossas questões, não como a minha mãe olhava, como a minha avó olhava. Olhar a partir do século XXI, de todo o conhecimento que a gente tem hoje em volta de nós. Então tem um esqueminha simples, não é a solução de tudo, tá, gente? Esse esqueminha, o Ricardo gosta, né? Esse esqueminha não é a varinha de condão. Vamos ver o que a Daniela colocou aqui. Freud diz que podemos educar, criar nossos filhos da melhor maneira, fazer o possível e o impossível, e ainda assim teremos problemas. Logo, não importa o quão faremos, ainda assim causaremos traumas. É bem bacana, né? É isso, né? E esse me lembra um livro do Jung, que ele diz isso, que se nós fôssemos perfeitos, pais perfeitos, causaríamos grandes problemas aos nossos filhos. Né? Porque eles não são perfeitos, nem nós somos perfeitos. A culpa, gente, é um ótimo despertador, mas é uma péssima companhia. Então, feito o aprendizado, fim da serventia. É bem isso, sabe? Então vamos lá. A gente tem vários tipos de culpa. Culpa por desfrutar. Então, eu tive uma oportunidade nesse janeiro, que é sempre um mês um pouco mais calmo, e aproveitei numa quinta-feira, de manhã cedo, e falei assim, vou pra praia. Por acaso meu pai fica sabendo e fala assim, praia? Quinta-feira de manhã? E aí eu dei um sorriso muito amoroso, né? Meu pai tem 87 anos. Falei, meu pai, olha que profissão bacana. Eu posso escolher ir pra praia hoje. Eu tenho tempo de ir à praia, eu vou bem feliz. Mas é muito comum a gente sentar para ver uma televisão, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não me permito ter prazer, eu não me permito ter lazer. Esse é um tipo de culpa. Tem a culpa que é de sair dos moldes da criação que eu tive, porque os pais influenciam no modo de ser, no modo de agir, no modo de agradar as pessoas, de estar sempre bom menino, boa menina. Gente, boa menina e bom menino atrapalha a vida do adulto pra caramba. Atrapalha muito a vida da gente. Se identificar com esse bom menino emperra a sua vida, porque olha, você é um adulto e tenta se encolher e continuar no lugar da criança. Percebe? Quando você continua repetindo tudo o que você aprendeu quando criança, você está se encolhendo e tentando entrar no lugar onde cabe uma criança. Materialmente, imagina você querer entrar numa caixa onde cabe uma criança. É insuportável, uma vida insuportável. A gente não está fazendo aqui apologia à rebeldia. Vamos ser rebeldes. Não. Nós aprendemos muita coisa boa, muitos valores bacanas. Mas é preciso hoje eu começar a olhar para o adulto que eu sou hoje e fazer uma peneira do que me serve ainda dessa criação. Muita coisa, a maioria provavelmente.
e o que não me fez bem nessa criação. Alexandre, como eu faço isso? A culpa é ótima para isso. Então, percebe, gente, nas coisas que mais te incomodam hoje na vida adulta. Tem coisas que se repetem na sua vida, tem culpas que se repetem na sua vida. Tem profissões que eu sigo, não era o que eu queria fazer. Tem muitas pessoas, como foi comigo durante 27 anos, trabalhar na empresa familiar e não sai dali. E eu cheguei a falar para um terapeuta há 12 anos atrás, eu acho. Eu tinha 40 anos. Eu cheguei a falar para um terapeuta, eu não quero, eu quero ser terapeuta, mas eu sei que é impossível. E fui taxativo com ele. Não tem nada impossível. Tudo que você pode imaginar, você pode fazer. Então, tem a culpa de não poder mudar de profissão. Tem a culpa de não ser mais o menino bonzinho. Tem a culpa por dizer não. E quantas vezes eu digo não para mim mesmo, né, gente? E me torturo com isso. Oi, Liliane. Culpa como mudança de atitude. A gente é criado nos moldes da nossa família. É lógico. Se você colocar uma criança na China, você quer aprender mandarim, coloca ela lá numa família que fala mandarim. E pode pedir para a família, ninguém ensina ela nada. Ela vai aprender mandarim. Porque todo mundo fala mandarim. Ela aprende observando. A criança tem uma capacidade de observação absurda. Olhe uma criança em algum lugar e você vai ver que ela está o tempo todo monitorando os olhos dos pais, dos responsáveis. O sorriso é ingênuo, infantil, as brincadeiras, mas ela vai o tempo todo conferir se ela está agradando os pais delas. Então imagina, né, Laci, se a criança tentando agradar o pai, e tenta, e faz, e tenta, e faz, e o pai nunca está bom. É o caso que era muito comum, e ainda é, a criança vem e consegue tirar um 8. Nossa! Aí o pai ou a mãe olha, sabe, às vezes nem fala nada, mas a cara que faz, parece que pegou alguma coisa podre assim. Demérito, né? Não foi suficiente. A criança vai, estuda, isso é só um exemplo. Consegue tirar 9. Nossa, ela arrancou sangue agora. E ela vem toda feliz. E o pai olha, só falta tampar o nariz, cara de nojo. E aí ela vem um dia e tira 10. Nossa, da escola ela já está pensando, nossa, hoje meu pai e minha mãe vai me abraçar, vai falar que bom, que bom. E aí ela chega, o pai ou a mãe fala assim, não fez mais que a sua obrigação, e joga a prova em cima dela. Chega uma hora, gente, que essa criança cansa de tentar. E tem uma outra coisa, hein? Não fez mais que a sua obrigação. Aqui no nosso instinto primitivo, reptiliano, no nosso cérebro, fica gravado: tentar, fazer, empreender me causa dor. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa no futuro? Provavelmente vai procrastinar absurdamente. Provavelmente sempre que a vida dela começar a deslanchar, e ela mentalmente está buscando isso, algo vem e boicota a vida dela, e ela nunca consegue estabilidade financeira, afetiva. Como ela não é suficiente, como ela tem culpa, ela não merece algo melhor. A Isa está falando aqui, a Isaura precisa tomar atitudes, decisões que vão de encontro com o que a minha mãe me direcionou, como o seguro para a minha vida. E mesmo após 26 anos da passagem, ainda sente culpa. E é muito comum, Isaura. Então, olha, você deu um exemplo bem bacana do que a gente falou. É preciso descolar o adulto que você é hoje, que nós somos hoje, e tomar o nosso lugar de adulto. Ouvi a mãe falar isso para um rapaz de 8 anos que está estagnado. A impressão, como a Daniela falou aqui, né? A impressão é celular, gente. A gente tem uma memória celular. Está no nosso psiquismo, está no nosso inconsciente, uma programação de viver. E a vida é tão maravilhosa, que o desconforto da vida vai te mostrar onde é que você tem que mexer. Olha que bacana, gente. Olha o que eu falei de mudar paradigma. A própria dor é a tua bússola do caminho para buscar o seu adulto, para viver esse adulto. Tem um livro bem bacana da Eva Pierracos, Não Tema ao Mal, que fala sobre... Ei, gente, estão me ouvindo? Que aqui pausou para mim. Minha secretária está ali, o gatinho, tá? Então, olha só, esse livro fala do eu real e o eu idealizado.
Na nossa criação, Isaura, Laci, todos, nós fomos, de novo, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Mas na nossa criação, houve uma idealização de nós. Então o Alexandre tinha que ser um menino bonzinho, o Alexandre não sentia raiva. Eu vou falar de mim. Eu tinha uma alegria, eu sentia um orgulho muito grande, porque eu me dava bem com qualquer pessoa. Quando tinha um grupo e uma pessoa problemática, falava assim, coloca o Alexandre lá com aquela pessoa, porque ele não tem problema com ninguém. Eu falava, nossa, eu sou muito bom, nossa, eu sou muito bacana, que cara legal que eu sou, né? Com os outros, né? Mas comigo não. E eu cerrava os dentes e cheguei a quebrar dente de raiva. Olha a inconsciência corporal. Eu não percebi o que o meu corpo estava dizendo para mim. E fui descobrir tempos depois, fazendo terapia, gente, por favor, pare de sofrer. Você vai no médico sempre, faz exame periódico sempre, está cuidando das suas emoções, está cuidando de quem cuida de todo o resto. E fazendo terapia, eu comecei a descobrir que, na verdade, eu me negligenciava. Eu tinha que manter, eu adulto, me limitava aos limites de uma criança. Qual era a minha programação? Ser bonzinho, ser bacana, ser agradável. A qualquer preço. E o preço qual era? A minha paz, o meu autorrespeito, a minha felicidade, a minha vida. Porque como é a vida de alguém que se sente culpado porque traiu a mãe, porque mudou de emprego, não faz mais o que o pai queria, porque sentiu raiva dessa mãe, desse pai muito, porque foi abandonado, porque foi agredido, e um dia esse pai, essa mãe morre. Muitas vezes vem uma doença física nessa hora. É quando a emoção grita no corpo, né? Olha a culpa que eu fico. Gente, mas sentir raiva é do ser humano. Se a pessoa que eu mais amo no mundo pisar na minha unha encravada e demorar mais de 30 segundos, é capaz de eu bater nela, de eu empurrar, de eu socar ela, por um instinto primitivo de preservação. Tem estudos científicos hoje que comprovam que a nossa primeira reação é sempre do instinto reptiliano. Na teoria do cérebro triuno, o cérebro reptiliano. E às vezes 2 segundos depois a mente vem e explica como se ela tivesse resolvido. Nós somos seres emocionais e as nossas 5 emoções básicas vêm de fábrica para nós, para a nossa preservação. É que a gente nunca aprendeu a lidar com as emoções. A grande maioria de nós. Nós nunca aprendemos que o que a gente aprende na infância é um reflexo do que passou o meu pai e a minha mãe, da individualidade deles, das dores deles, junto com o amor e com o que eles têm de conhecimento, sim. Mas muitas vezes, gente, esse é um outro aspecto da culpa, os pais projetam nos filhos as suas próprias dores. Não vai escrever com a mão esquerda, não, escreve com a direita. Não, você vai fazer direito, não vai ser terapeuta coisa nenhuma. Psicologia, isso é coisa para maluco. Não é assim que os antigos falavam e pensavam? E quantos de nós vivem a vida até hoje com a programação dessa criança? Quantos de nós vivem... Deia, seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. Quantos de nós vivemos... Olha, o Gabriel Pensador está sempre enrolado, viu, gente? Está sempre assim, mão na cara, pé na barriga, porque ele está sempre enrolado nas crenças dele. Quantos de nós não vivemos achando que somos adultos bem resolvidos? E olha aqui, quem é que dirige? O Jung tem uma frase que eu adoro, que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Ah, eu nasci para sofrer. Ah, eu nasci para não ser feliz. Olha quanta consequência negativa, gente, de uma culpa que não é nossa, que a gente não precisa estar carregando. Então vamos lá, se eu fiz mal a alguém, como caminhar? Vamos falar das consequências do caminho de começar. Eu sempre falo caminho, gente, e sempre falo começar devagar, para ninguém achar que a gente vem aqui para dar fórmula mágica. A mágica existe sim, mas são vocês que fazem. Eu, a Daniela e tantos outros profissionais fantásticos que existem,
nós damos ferramentas, esclarecimento, a gente ajuda com uma lanterna a enxergar os lugares escuros. E vocês é que fazem a virada, a mudança. Então vamos lá, um caminho de cura da culpa. Identificar primeiro que culpa é essa. Então, se foi algo de errado que eu fiz, é muito importante, primeira coisa, reconhecer que eu fiz algo de errado. E muitas vezes vem o arrependimento, né? Que bacana, que bom que o arrependimento vem. Mas o arrependimento, assim como a culpa, pode ser positivo desde que você faça com ele algo produtivo, algo resolutivo. Então, a culpa é ruim, Alexandre? Não. Ruim é o que a gente faz com ela. Como eu disse no começo, a culpa é um ótimo despertador. Ela acorda a gente, ela acode a gente a acordar para o bom senso, para a coerência, para a maturidade, que às vezes eu não tive, para a infantilidade ainda. Então a culpa me acorda, fala assim, cara, você acabou de fazer uma grande lambança. Vem um arrependimento, é ótimo, mas se eu tomar alguma ação em relação àquilo. Então, se eu prejudiquei alguém, o que a culpa me faz? Enxergar o que eu fiz de errado. E qual é o meu caminho de construção, de saída dessa culpa? Eu ver o que está errado, ter a humildade, e aí a gente vai falar do poder da humildade. Eu não estou falando de me sentir, eu sou humilde, não estou falando disso. Estou falando de reconhecer qual é o meu lugar. Eu ainda penso assim. Eu ainda penso em vingança? Sim. Eu ainda tenho raiva? Sim. Eu ainda tenho inveja? Sim. Reconhecer quem você é. Só isso. E isso, Sueli, não repetir, né? Primeira coisa, fiz uma coisa de errado. Olhar para o que eu fiz e procurar uma maneira de consertar aquilo. Procurar uma maneira de ajudar aquela pessoa, se foi com uma pessoa, de refazer uma coisa que eu fiz errado. Procurar uma ação resolutiva, procurar uma ação corretiva que possa ressarcir essa pessoa. Porque quando eu não faço isso, e olha o mecanismo da culpa, quando eu tenho culpa de alguma coisa e não tomo uma ação, uma atitude, inconscientemente, para minha consciência, eu me puno. É a satisfação que eu dou para essa culpa. Eu me puno. Então eu não me cuido, eu durmo de qualquer jeito, me visto de qualquer jeito, ou me visto bem, durmo bem, mas tenho hábitos destrutivos, trato mal as pessoas, eu procuro de forma muitas vezes inconsciente ficar sozinho, ser abandonado, ser maltratado. Provavelmente essa pessoa, a vida dela não deslancha financeiramente, afetivamente. Quando eu não tomo uma ação em relação àquilo que eu fiz de errado, o recurso que eu tenho interno é de punição, autopunição. Gente, e onde leva a autopunição? A lugar nenhum. O que vai acontecer é que a sua vida continua andando. O tempo está passando. E aí vem uma coisa bem bacana assim, no caminho de saída desse lugar de culpa. A gente está falando do aspecto quando eu faço algo de errado, né? Procurar consertar aquele erro. Procurar perceber e reconhecer qual é o meu estado de maturidade, qual é o meu estado de moralidade. Pode ser que eu tenha cometido algo imoral, por falta de construção moral. Mas a dor daquilo que eu acabei de perceber que não foi bom, vai me ajudar a construir essa moralidade, essa maturidade, essa experiência vivida de uma forma produtiva. E a Joana de Ângeles fala muito isso nos livros do Divaldo Franco. As experiências vividas de forma consciente trazem aprendizado. Então olha que bacana, gente, olha a mudança de perspectiva. Fiz uma besteira. Primeira coisa, sou humano. Nunca esqueça isso, gente. Nunca. Você é humano. Alexandre, então eu vou pegar a culpa e falar assim, a culpa eu sou humano. Então vamos lá. Lembra do pêndulo? A gente não acha, a gente diz que não é ideal essa autoflagelação da culpa, mas tampouco a permissividade, a negligência. Então, se você achar que a culpa não é nada demais, o Ho'oponopono é muito bom sim. Então, se você achar que a culpa não é nada demais e consegue e continua repetindo, né, Sueli, como você falou, você não andou na vida.
Se você está arrependido, mas deixa isso para lá ou não faz nada a respeito, você não andou na vida. Então olha a oportunidade que é quando você erra, quando você faz más escolhas, aprender com elas, mudar atitudes e ser uma pessoa cada vez mais consciente. É o que o velho sábio falou. Para aprender boas escolhas, invariavelmente você vai precisar fazer más escolhas. E no final disso você vai se tornando cada vez mais sábio. Esse é um aspecto de quando eu faço algo de errado. E no principal, gente, o aspecto principal, causa principal das culpas nossas, do ser humano em geral. Olha para a sua vida hoje e procura lembrar o que você escutou quando era criança a seu respeito. Que situações você viveu a seu respeito, viveu na sua família, na sua criação. O que a sua criança interior... Já apresentei, tem gente aqui que não conhece a criança, hein? Olha aqui a criança. Essa é a sua criança interior, para os meninos não ficarem tristes. O que a sua criança entendeu sobre ela mesma com o que ela viveu lá atrás? Como as frases que apareceram aqui. Não fez mais que a sua obrigação. Você só me atrapalha. Por causa de você tive que parar de estudar. Ah, eu trabalhava, mas olha aí, ó. Você nasceu, tive que parar, seu pai foi embora. Olha aí, nós passamos quase fome. Gente, eu penso que um dia isso vai ser crime, né? Lógico, quando a gente tiver condições de instruir essas pessoas, né? Nós mesmos. As coisas que você escutou e viveu na infância vão estar diretamente ligadas a como você se olha. Na Bioflow tem uma frase que eu amo, dentre tantas outras. A gente se trata como nós fomos tratados. Percebe se não tem uma essência aí do seu autotratamento com a maneira como você foi tratado. E não basta ter brinquedos, roupas, bons estudos, boa higiene, boa casa, família toda ali, se existe um abandono emocional. Se essa criança não tem cuidado, se essa criança não tem olhos nos olhos, não tem um toque, não tem um reconhecimento, se ela sente que não é vista, não é reconhecida, não vale de nada todo o restante. Eu ouso dizer, exagerando muito, não é bem isso, mas é só uma simbologia. Não precisa se preocupar com a comida e com o resto, gente. Dá amor para ela, dá atenção para ela. E na educação, procura ajudar ela a perceber o valor dela desde cedo e na orientação do que é certo e errado, respeitar qual é a vontade dela, qual é o viés dela, qual é a espontaneidade dela. Porque às vezes a gente quer ajudar tanto que a gente encaixota essa criança numa linha de trem rígida, reta, quando muitas vezes eu precisava fazer algumas curvas. E aí eu cresço adulto querendo fazer curvas e tendo que seguir reto por uma programação mental, emocional, psíquica. Olha o conflito que fica nesse adulto. A gente perde a referência do que é bom, do que é ruim, do que é errado, do que é certo. Fica uma confusão muito grande na nossa cabeça. Faz sentido isso que a gente está falando, gente? É muito confuso para uma criança. E a gente cresce com a ilusão de que adultos vamos estar bem resolvidos, definidos, decididos. E aí você se pega com 40 e poucos anos, mais 50, 60, sem saber se gosta do que faz, insatisfeito com a sua vida, apesar de ter o seu conforto, a sua materialidade, se sentindo um adolescente. E aí acha o quê? Ah, eu não sou, eu não sirvo, eu não... Gente, você não tem culpa de nada. Você diz no livro Milagre do Amanhã, de Harold, esqueci o sobrenome dele, mas diz nesse livro uma frase parecida com o que eu vou dizer aqui. Você é hoje, dia 29 de janeiro de 2021, 7 para as 10 da noite, você é hoje o fruto de todas as escolhas que você fez até agora. E você vai ser amanhã o que você fizer daqui para frente. Então é muito importante, como um caminho de saída dessa culpa, começar a olhar com muito carinho para você. Não conta para ninguém, mas eu vendo remédio, tá? Isso dá cadeia, não conta para ninguém, tá, gente? Genérico, olha. Remédio genérico. Olha o que está escrito aqui. Amorosidade e paciência.
O que não se resolve com amor, não se resolve. É preciso que a gente comece a trabalhar a amorosidade e a paciência com a gente. E o caminho de libertação disso é você começar a olhar nas suas culpas, começar a trazer a consciência para esse adulto. É como se esse adulto parasse e falasse assim, peraí, a vida está desconfortável, pô, não está legal. E fazer uma força, sair da zona de conforto, de repetir as mesmas coisas que você sempre repetiu. Não sei isso, não faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu sou assim, vou ser sempre assim. Para com isso, pelo amor de Deus. Existe uma lei universal, em qualquer lugar do planeta, do universo, que você parar e estacionar, essa lei vigora, que é a lei da evolução. E muitas vezes a dor que a gente sente na vida é tentar segurar o crescimento da gente mesmo. Voltou? Me diz aí se voltou. Alê, seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda. Voltou, gente? Me diz aí se vocês estão me vendo. Voltou, Décio? Destravou? Dá um joinha aí se destravou, pra gente voltar. Ah, destravou. Obrigado, Bia. Então, gente, é nessa idade, é na fase adulta, que eu começo a perceber as minhas dores. E as minhas dores são o caminho de saída delas mesmas. Pois onde é que está a solução do problema de matemática? Está no problema de matemática. Então é preciso que a gente comece de maneira muito lúcida olhar para as próprias frases que a gente fala a nosso respeito. Na Bioflow a gente tem um personagem, deixa eu achar aqui, gente, cadê? Não está aqui. É o tirano interior. O que é o tirano interior? É aquela vozinha que fala, tá vendo? Você não sabe. Tá vendo? É isso mesmo, você nunca faz o bastante, nem vai conseguir, para com isso. Não vai dar certo. O que é essa vozinha? O que é o tirano interior? São as crenças, são as verdades que eu construí sobre mim mesmo. Mas quem construiu isso, gente, foi uma criança. Não foi você, adulto. Que ferramentas ela tinha? Que instruções, que esclarecimento, que entendimento ela tinha da vida? Por que eu, adulto, vou continuar me limitando aos limites de uma criança? É preciso a gente sair de uma zona de conforto e, se for preciso, sim, e eu vou falar para vocês, gente, não é vender peixe, não, mas é bem desafiador esse caminho. Por isso é tão importante buscar um profissional, como você busca em qualquer área da sua vida, para qualquer necessidade. Entender e começar a saber não o que você faz ou deixa de fazer, mas por que você faz. Por que você deixa de fazer. Começar do adulto a perceber que não importa o que você fez para trás, não vai adiantar, não vai te levar a lugar nenhum. Pensou que nada daria certo na vida, né, Jussiara? É isso. Eu pensei muito isso, né? Quem for ver a entrevista que eu dei para a Fanny esses dias vai saber de um pouco da minha vida, né? Mas é bom senso do adulto olhar e falar assim, até quando eu vou ficar aqui repetindo as mesmas frases e me contentando com esse lugar? Repetindo as frases de uma criança. Será que eu não tenho condições hoje? Será que eu não posso fazer diferente de uma criança de 3 anos, de 5, de 10 anos? O processo de libertação da culpa passa pelo perdão, pelo auto-perdão, passa pela consciência. Eu não estou falando do perdão religioso, eu estou falando da coerência e do bom senso, de você olhar para você e se perguntar até quando. Tem uma live nossa com esse título, até quando? Alexandre, até quando você vai ficar aí nessa muleta, apoiado e reclamando de coisas que você pode responder, que você pode trabalhar e resolver? O caminho da saída da culpa passa pela autorresponsabilidade. Eu me responsabilizar pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelas emoções que eu sinto e pelo caminho de saída desse lugar. É fazer isso aqui, ó. Com a ajuda de alguém, se precisar, claro, né? É um assunto muito vasto, né? Surgiram perguntas bem bacanas hoje. Não dá tempo de falar tudo. Mas se eu pudesse resumir, gente, em mais 15 segundos, seria dizer, gente, olha para você com paciência e com amorosidade. Ainda que você tenha entendido quais são as suas questões,
Existem décadas de repetição. Você tem redes neurais robustas formadas com um padrão de pensamento, de autopunição. Então entender é o primeiro passo. E o que você vai fazer com isso é daqui para frente. São os outros 50%. É um caminho de construção. É algo a ser feito pouco a pouco, passo a passo. Mas eu vou falar para vocês, por experiência própria, pelo que eu vejo acontecer com as pessoas, graças a Deus, diariamente em consultório. É real essa mudança. É possível sair desse lugar e você merece. E qual o benefício disso? Você se libertar dos pesos que você carrega, muitos deles que não são mais necessários. É você perceber que tem um caminho enorme pela frente, que você pode sim usufruir dele, que você pode sim viver mais feliz. É uma crença que a gente tem, essa história do leão por dia, é uma crença de que a vida é difícil. Essa crença nasceu lá, gente, com os nossos avós, com os nossos bisavós. Eu não estou dizendo que o mundo é lindo, maravilhoso, não é. Mas se eu mudo, isso tudo pode melhorar. E quando eu mudo, tudo muda. A Cássia está dizendo aqui que já se sente mais suficiente para as expectativas. Cada um sabe a dor e a doçura de ser quem é. É isso. Então nunca, 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 nunca desistam de você. E olhem para a culpa que vocês sentem e para a dor em geral que visita você na sua vida e pensa o seguinte, é aqui dentro dessa culpa que está o caminho de saída. É estudando e me vendo, sentindo e o que eu sinto, é percebendo o que eu falo e penso a meu respeito, é que eu vou começar a achar lá atrás, na minha biografia, provavelmente as causas disso. E entendendo que eu me mexo hoje a partir das dores de uma criança, eu posso escolher continuar perpetuando essa dor ou simplesmente trilhar um novo caminho. Autorresponsabilidade, amorosidade e paciência. A culpa é um ótimo despertador, mas é uma péssima companhia. Então, feito o aprendizado, gente, fim da serventia. Eu quero agradecer muito a vocês, a todas, a todos que estiveram aqui com a gente. Se vocês conhecem alguém que alguma coisa que a gente falou aqui pode ajudar, envie essa live para essa pessoa. O objetivo nosso aqui é sempre levar algum esclarecimento, levar alguma informação e principalmente suscitar a reflexão. Sair da mesmice do dia a dia, fazer com que as pessoas reflitam, pare para se observar. Para terminar, a última frase da Bioflow, a sua qualidade de vida está diretamente à qualidade da sua auto-observação. Emoções, você sente no corpo. Como é que está a tua respiração? Então é isso, gente. Gratidão imensa a vocês. A gente esse mês vai tratar das dores da alma. Toda sexta-feira nós te agradecemos. Ah, Daniela, nossa, eu que agradeço, amiga. Vindo de você, muito honrado. Gratidão. A gente vai tratar das dores da alma, ressentimento, mágoa e outras coisas esse mês. Tá bom, gente? Um beijo grande. Até terça na live do meu primo, às 9 da noite. E depois até sexta-feira, 9 horas da noite. Semana que vem vai ter uma live na quinta-feira com a Maria Lopes. Vai ser bem bacana, hein? Sobre se reinventar. Olha que assunto legal em meio a tantas mudanças na vida, né? Um beijo, minha Dinda. Tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau, meninos. Um grande beijo no coração. Durmam com Deus. Sonhem com os anjos. Eládia. Gratidão, minha prima. Eu acho que o Instagram está querendo concorrer com o YouTube, né? Agora ele fica 1 hora, 1h03, 1h05. Eu falei com o meu primo, qualquer dia eu vou ficar 1h30 para ver se ele fica aqui, né? Ô, minha prima Roberta, gratidão, gratidão a todos. Vera Lúcia, espero que tenha sido bom para você. Espero que você tenha gostado. Esteja sempre aqui com a gente, é um prazer muito grande. E todos vocês. Mas é claro, né, Maria Lopes, um assunto desse, reinventar-se, gente, é maravilhoso. Helena, boa noite, Helena. Depois você pode assistir no IGTV, ficou gravada, você chegou depois da metade, né, quase no fim. Dá uma olhada depois, tá bom? A gente já falou até de remédios aqui. Bom, já que o Instagram não derruba a gente, eu vou mostrar um outro remédio, né? Vou aproveitar para fazer propaganda. Olha que bacana esse remédio, gente. Sem pressa e sem pausa.
O processo de construção de um novo caminho precisa disso. Frase da Lucelena Galvão, filósofa esplêndida do YouTube. Sem pressa e sem pausa. O que a gente quer construir para nós é uma casa de tijolos dos 3 porquinhos. E não a casa de palha. Sobe rápido, mas qualquer problema derruba. Então vamos em frente nessa caminhada aí, com muita amorosidade, com muita paciência. Um beijo, fique com Deus.